Spring Breakers. Hoje a gente vai discutir um dos filmes mais polêmicos ali do começo da segunda década dos anos 2000, que não tem só uma, mas sim duas ex-Disneys, que é a Selena Gomez e a Vanessa Hudgens. Mas diferente dos filmes que elas interpretavam na empresa, esse daqui é extremamente mais 18. E isso já fica bem claro na cena de abertura, onde aqui tem um Skrillex tocando horrores lá bem alto e muitas garotas botando as tetas pra jogo. Mas apesar disso, ele é só um besterol? É isso que a gente vai discutir aqui hoje, porque eu acho que ele estava à frente de seu tempo. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de curtir esse vídeo e me seguir aqui no canal, que me ajuda bastante. Aqui a gente bate papo sobre séries, filmes, cultura pop e coisas que ninguém liga, mas a gente ama mesmo assim. Então bora lá? Dirigido pelo Harmony Korine, que é a mente por trás do Kids, lá de 99, Spring Breakers é aquele filme que tem muito mais a dizer do que a embalagem que ele nos apresenta. E só para título de curiosidade, ele foi o primeiro filme da história distribuído pela A24, que hoje em dia é a distribuidora de filmes queridinha de Hollywood, que financia vários filmes que dão liberdade artística pro diretor e roteirista trabalharem da forma que eles querem. O exemplo disso são X e Pearl, que foram sucessos nos anos de 2022. Em Spring Breakers, a cada 3 minutos de cena nós temos uma arma sendo apresentada. Algumas delas são imaginárias, algumas delas são de brinquedo e algumas são de verdade. Acredito muito que o americano tem uma fetichização pelas armas e é tipo um sinônimo de poder para eles. E em Spring Breakers é claro que tem essa fetichização e é muito bem representada pela câmera, onde é que a câmera ama uma cena onde que tem garotas de biquíni segurando armas. A gente pode pensar que é até meio que uma sexualização, entende? Olhando para a descrição que eu dei de Spring Breakers até agora, você pode pensar que é só um filme assim de jovens fazendo merda, ou que é um filme que tem um olhar misógino de um diretor misógino. Eu acho inclusive que ele pode ser os dois até certo ponto, mas na minha opinião eu considero ele uma odisseia de violência e sexo, com cenas muito bem dirigidas e closes de câmera belíssimos. Uma cena que o personagem Alien, que é o personagem do James Franco, ele tá tocando piano e ele tá tocando Every Time da Britney Spears. Nossa, essa cena pra mim que tem um pôr do sol lindo atrás e as garotas do filme estão com uns capuzes na cara assim. E aí depois dessa cena tem toda essa vibe e eles intercalam com cenas deles tacando terror, cobrando dívidas de jogo, porque o personagem do James Franco é um traficante e assassino. E as garotas se envolvem com ele de certo ponto do filme e tudo fica muito louco. Mas a gente vai chegar nessa parte ainda. A primeira vez que eu assisti Spring Breakers eu tinha 16 anos e eu realmente amei esse filme, mas eu acho que foi por razões diferentes das que eu amo hoje. Inclusive eu acho que o filme tomou uma forma totalmente diferente depois que ele foi editado. É muito difícil a gente ver filmes genuinamente bons como Spring Breakers que são editados de uma forma assim diferente do que ela foi pensada no roteiro. E lendo o roteiro, porque sim, eu li porque ele está disponível na internet, a gente percebe que esse filme só pode existir por causa da mente brilhante atrás da direção. Porque o roteiro comparado com o que o filme se tornou, fica muito explícito que ele passou por várias mudanças. Mas eu considero muito essa produção controversa e provocativa, o contexto, as cenas. Algumas cenas estão fora de ordem, é cheio de flashbacks e flash forwards, que é aquele recurso do cinema que mostra cenas do futuro. Algumas cenas estão bagunçadas e eles pegam, mostram um diálogo no momento e mostram esse mesmo diálogo lá na frente para poder fazer uma reflexão entre a progressão dos personagens durante a trama. Se a gente for parar pra pensar, pelo menos na minha opinião, esse filme é realmente bom. Mas por outro lado a gente percebe essa direção diferente que essas cenas têm. Diferente de quando eu assisti a primeira vez, lá quando eu tinha 16 anos, uma coisa que eu percebo hoje é que esse filme consegue se autocriticar muito bem. A gente vê em algumas situações que o roteiro penaliza aquelas situações ocorridas ali. Mas eu também acho que aquelas situações não são tão previsíveis para todos poderem perceber que ele realmente está se criticando. Falo de novo, quando eu achei esse filme pela primeira vez eu tinha 16 anos e eu me apaixonei por ele, mas por motivos diferentes. Quando eu tinha 16 anos eu achei que essas garotas eram muito cool, porque elas assaltaram um restaurante para poder vir pro Spring Breaker e Spring Breaker Forever e tal. Só que hoje eu percebo muito que esse filme é uma autocrítica dele mesmo com uma trilha sonora maravilhosa. Outra coisa que eu acho maravilhosa também é colocar nomes como a Vanessa Hudgens, a Selena Gomez, a Ashley Benson, que eram estrelas de produções juvenis num filme que é totalmente mais 18, que elas estão em situações muito absurdas aqui.
Mas eu acredito que isso fez muito bem, não só pro filme, que ajudou muito na divulgação, botou um peso em cima dele que talvez não teria se tivesse atores desconhecidos, mas também fez muito bem pra elas, que deu uma quebra de paradigma para poder as pessoas não enxergarem elas mais como infantos juvenis. E pra quem não sabe, a quarta garota, que é a garota menos conhecida, é a Coty, que é interpretada pela Rachel Corrine. Ela é esposa do diretor do filme Harmony Korine, que inclusive eu acho meio bizarro, porque se a gente for parar pra pensar bem, as cenas dela são bem assim... Quem assistiu o filme sabe. E aí, tipo, seu marido gravar você naquela situação, você não acha um pouco estranho? Porque eu achei. A gente pode pensar que esse elenco foi escolhido apenas por causa da polêmica, tipo assim, de ver as ex-Disney num filme totalmente mais 18. Mas na verdade, eu acho que a Vanessa Hudgens, eu quero parabenizar ela porque ela tá muito bem aqui. Ela encarnou a Candy de uma forma assim maravilhosa. Inclusive é um dos meus papéis favoritos dela da vida. O roteiro de Spring Breakers pega essas 4 garotas, coloca elas em biquínis e joga elas no meio das férias de primavera dos Estados Unidos. O que claramente objetifica elas dentro da história. Mas engana-se quem pensa que o filme é só isso, porque segundos depois a gente vê a personagem da Faith, que é a personagem da Selena Gomez, ligando pra avó dela, falando bem assim que ali é um lugar mágico, que tem uma aura incrível, que inclusive ela quer ir pra lá com ela futuramente. Mas tipo assim, como assim você vai levar a sua avó pra um lugar onde só tem gente pelada, bêbada, usando droga? É uma coisa assim, é meio bizarro, entendeu? Então o contraste das cenas que são apresentadas, mais tipo assim, às vezes o diálogo dos personagens está falando uma coisa e a cena do filme está mostrando outra. Gente, isso é um contraste que eu acho muito inteligente. O Harmony Korine é uma pessoa assim que é um diretor muito bom e às vezes muito subestimado. Acho que ele deveria ser chamado para poder fazer grandes produções. Quando o personagem do James Franco, ele é introduzido na história, ele meio que salva as garotas quando elas são presas, porque elas deram uma festa de arromba lá no apartamento do Spring Breaker. Elas foram presas por conduta desordeira e elas também foram presas por posse de drogas. E aí ele acaba se afeiçoando por elas ali, meio que instantaneamente, que o que eu acho meio bizarro. Acredito também que é muito por elas representarem a juventude, mas ao mesmo tempo eu acho que ele se encontrou nelas. Inclusive ele fala no filme que ele acha que elas são a alma gêmea deles, principalmente a personagem da Brit e a Candy. E se a gente parar pra pensar, a frase Spring Break Forever é dita várias vezes durante o filme. Eu acho super que isso acontece porque é como se fosse um mantra de um culto, que tipo cultuando aquele lugar, cultuando aquela energia, que na verdade o filme próprio diz várias vezes que aquele lugar é mágico. Só que a gente para pra poder pensar, Spring Break Forever, férias de primavera para sempre, certo? Parece que não, né? Porque essa realidade que elas vivem, na verdade, não é mágico, é assustador e perigoso. Uma das 4 garotas fica com medo e pega e vai embora de lá. A outra leva um tiro e aí também vai embora de lá. Claro que o tiro que ela levou foi no braço, né? Mas mesmo assim, tipo assim, botando a sua própria vida em risco ali. As outras 2 que ficam, a Candy e a Brit, meu Deus. Elas entram de cabeça ainda mais naquele submundo e a partir daí o filme se torna o sonho dessas garotas, usando as armas que elas têm à disposição delas. E sobre o ato final delas, o ato final desse filme como um todo, ele é muito bom. E sem dar spoilers, é claro, eu queria falar que tudo acontece enquanto elas estão de biquíni e sempre elas estão no poder. Eu acho que isso é muito maravilhoso nesse filme, porque ele vangloria as mulheres, apesar de que ele passar a imagem de que está objetificando elas. Inclusive, Spring Breakers tem notas bem ruins de crítica e de público no Rotten Tomatoes, e eu acho que isso vem muito da época que ele foi lançado. O problema real desse filme foi exatamente isso, o tempo. Porque eu acredito muito que se ele tivesse sido lançado agora, em 2022, 2023, o olhar sobre ele e a discussão sobre ele seria totalmente outra. A discussão sobre ele, se fosse lançado agora, seria muito mais interessante, porque eu acho que ele tem muito mais a ver com o mundo que a gente vive agora. Eu acho muito que ele critica e incentiva o caos ao mesmo tempo e mostra uma visão super raivosa do mundo. Acredito muito que esse é o tipo de filme que exige que você assista ele de novo, mas ele vai te recompensar por isso. Porque cada vez que você assiste, é uma chance de você amar ele ainda mais. Ou entender, ou ver coisas que você não viu antes.
Sério, gente, nota 9,5 pra esse filme. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueça de curtir esse vídeo e me seguir. Até a próxima!